Fala jovens, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a Eliane e ela vai trazer histórias pra gente, vivências, né, de um tempo aí não muito longe, que é anos 90. Ela era criança, mas ela lembra, ela viveu, ela viu, né, uma fazenda que ainda tinha escravos, né, e ela vai trazer histórias pra gente, né, dela, que ela viu, que ela viveu, e a família dela, o avô dela, né, todo aquele contexto na época de um lugar bem isolado do Brasil ainda, mas que ainda tinha esse tipo de coisa. Então eu quero apresentar para vocês a Eliane e ela vai contar um pouco para vocês, um pouco dessas lembranças dela. Meu nome é Eliane, tenho 38 anos, moro aqui há 26 anos, Aqui em Lindóia. Você morava Eu onde? sou do Espírito Santo, da cidade de Iguaçuí. Eu nasci criada lá na roça. Eu não lembro de tudo, mas eu lembro de algumas coisas assim que... Simplicidade do lugar que a gente morava, da casa, que era aquelas casas de barro, que era feita com... Era uma ripa, não sei se era de coqueiro e barro, a casa não era... Bem simples. É. A casa era de E... quem? Do seu avô? ele sempre morou lá, mas a propriedade não era dele. Ele tomava conta lá, né? Acho que desde quando ele casou com a minha avó, ele sempre morou no mesmo lugar. Uhum. E sempre tomou conta desse lugar aí. Ele plantava, colhia, de tudo. E viveu a vida, criou os filhos tudo lá. E ele tinha um vizinho, próximo assim. Esse vizinho também tinha as plantações dele, de arroz, feijão, milho. Então eles trocavam. Quando um tinha uma coisa, o outro não tinha, daí eles faziam essa troca Trocava alimento. de alimentos, né? Porque meu avô só ia na cidade, acho que uma vez no mês, assim, comprar açúcar. Eu acho que era açúcar e mais, assim, alguma coisa de... Eu lembro que ele comprava mortadela, açúcar. O resto ele tinha tudo lá. Macarrão, eu lembro que ele comprava, porque isso não tinha, né? Quem que eram os seus vizinhos? O nome eu não lembro, mas ele tinha lá a propriedade dele e ele tinha os escravos que servia ele. Trabalhar, fazer serviço de roça, cuidar de animais. Ele já tinha mais bicho assim do que meu avô. Meu avô só tinha galinha, porco, tinha acho que os 2 cachorros lá, mas ele tinha cabrito, ele tinha vaca, ele tinha cavalo, ele tinha de tudo. Como que você sabe que eles eram escravos? Porque minha mãe falava, e assim, meu avô falava, os escravos do fulano lá. Eu lembro que ele contou que tinha Todo mundo fugido. sabia? Todo mundo sabia. Isso aí era lá pros anos 80, 90. Sim. Inclusive eu lembro do meu avô falando que alguns deles tinham fugido. Por isso que sobrou só essa senhorinha. Uma que era mais nova, que eu não sei se era irmã dela ou era filha. E mais um rapaz e o menino. Então quem tinha força fugia. Ele tinha bem mais. Então acho que eles combinaram de fugir todo mundo, sabe? Acho que só aqueles que não teve coragem mesmo de deixar também eu não sei se ela era a mãe deles pra trás, daí ficaram lá. A senhorinha, ela cuidava da comida da família inteira e dos bichos, né? Que ela cozinhava banana, inhame, mandioca, abóbora. Isso aí que eles comiam. E essa era a comida deles. Ela fazia a comida da família, só que a comida deles, escravo, era isso daí. Eles comiam o que eles cozinhavam pro porco lá, banana. Eu cheguei a comer a banana que ela cozinhava pro porco. E como que é? O que você lembra, assim? As lembranças que você tinha, que aconteceu lá? Eu lembro que era meio bagunçado, assim. Os bichos ficavam tudo solto, não tinha bicho preso, sabe? Era tudo solto. E eu lembro de uma vez eu ter ido, eu tinha ficado um tempo sem ir lá. E quando eu fui, a gente entrou na casa assim, e quando eu vi, o cabrito quase passou por cima de mim, assim. Aí eu olhava assim dentro da casa, tinha galinha, tinha porco, tava tudo solto, cabrito. Mas Eles circulavam dentro de casa. dos escravos, assim, o que você lembra? Então, eu lembro deles no ranchinho fora, assim, da casa. Eles Trabalhando? Como que eles eram, assim, vestimenta? bem, tipo, trapo.
Uhum. Roupa bem velha mesmo, rasgada, suja. Eu acho que eles não tomavam banho. Acho que não tinha esse hábito, né? De tomar banho, trocar de roupa. Igual as outras pessoas que... Uhum. E onde que eles dormiam? Onde que eles ficavam, conviviam? Era embaixo da casa, assim, tinha tipo, um porão, era aberto, mas acho que uma cerca de bambu, assim, fora a Uhum. fora. Bom dia. Isso aí era normal, né, antigamente, né? Eu lembro que Não, essas casas assim que tem um porão, era mesmo pra abrigar era os tipo escravos, né? uma senzala, né? Só que a deles ali não era nem uma senzala, na verdade, né? As senzalas de fazendas maiores, assim, eles acho que era até mais arrumada, né? Uhum. A deles ali era tipo um improviso. Acho que dormia até onde quisesse. É que lá era um lugar mais... que não chovia, né? Uhum. Então, Um lugar coberto. coberto. E, Mas era e, bem... e a sua mãe é negra, né? Minha mãe é negra, Seu avô também. meu avô também. E ia lá de boa? Meu avô acho que não... Eu lembro que a minha mãe, ela tinha dó da senhorinha, porque diz que ela apanhava muito. Uhum. Diz que o dono lá, ele batia muito nela, né? E neles, né, em geral. Acho que só no menino que ele não batia. Uhum. E... Tinha quantos que você lembra? 4. Quatro? Tinha 4. 3 senhoras e um menino? 2 senhoras, um homem e um menino. Uhum. Que eu acho que eram tudo parente dela, da senhorinha. Porque eu acho que ela era mãe da moça e do rapaz. Uhum. E esse menino, eu acho que era filho dessa moça. Mas minha mãe conta que o dono teve vários filhos, né? Uhum. Com essa senhora e com outras escravas também. E era normal, assim, o seu avô e sua mãe ser negros e ir lá de boa? Não A tinha... minha mãe eu acho que não ia assim, tipo, pra conversar, por amizade em si. Eu acho que ela ia mais pra fazer alguma coisa, porque como eles faziam essa troca de... Eu lembro que a minha irmã ficou doente, porque a minha irmã, no primeiro ano, ficou doente o ano inteiro. E eu lembro que a minha mãe foi buscar leite de égua pra dar pra minha irmã. Uhum. Então, eu acho que foi dessa vez aí, a última vez que eu fui. Uhum. Mas a minha mãe não tinha o hábito de ir lá passear, ela ia pra fazer essas trocas, levar alguma coisa, pegar alguma coisa, sabe? E eu lembro que dessa vez a minha mãe foi pegar leite de égua pra dar pra minha irmã, porque era como um remédio. Não lembro pra É um que leite era. forte. Isso, porque a minha irmã teve várias doenças no primeiro ano de vida dela, ela ficou mais internada do que em casa. Uhum. E aí minha mãe foi pegar esse leite de égua, porque o homem tinha égua, cavalo, um monte de bicho, cabrito. E a minha mãe pegou para dar para ela. Então, mas eu acho que a minha mãe não era de ir lá assim, a passeio, não. Mas o meu avô era amigo do cara. Sempre foi. Amigo de beber junto. Amigo de Os infância. dois iam para os lugares beber junto, entendeu? Uhum. Sei. E até que teve essa confusão deles dois se desentender por causa do gato. Uhum. Tá, mas antes de entrar na história do gato, o que seu avô achava desse contexto? Eu acho que ele não achava nada pra ele Era normal. normal. Eu acho que se ele tivesse condições também de ter escravo, teria, porque Ah, ele é? era ruim. Meu avô era Como assim ruim, ele tipo, era ruim? ruim assim, que nem os meus tios, a minha mãe, todo mundo foi muito cedo pra roça. Todo mundo. Só Uhum. ficou a minha tia mais nova, que era a caçula, que ficou em casa para cuidar da comida, roupa, casa. Mas a minha avó e todo mundo ia pra roça. Uhum. Todo mundo trabalhou na roça. E, tipo assim, ele já chegava fazendo exigência pra minha tia, né? Ah, O por seu que avô você também não fez achava isso? que os escravos era uma mão de obra, É. uma força de trabalho. Tipo, ele não via como pessoa. Não, é que nem os filhos, praticamente. A minha mãe, eu lembro que ela falava, a gente podia estar com uma dor de cabeça que fosse. Podia estar morrendo ali, que tinha que ir pra roça de qualquer jeito. E ele, se não fosse, Uhum. ele batia. Tinha que Ah, ele ir. usava sua mãe também como trabalho. Sim, meus tios, era minha mãe, no caso, a minha outra tia, e meus 3 tios, homens. Nessa época, aí seu avô tinha quantos anos? Já era bem idoso ou não? Não, porque ele morreu, não morreu tão velho. Ele morreu cedo.
Ele não... Tipo, acho que, sei lá, uns 50. 50 Até anos, os... nos anos 90. Meu Ele avô nasceu lá em 1940, mais ou menos? deve ser por aí, porque ele morreu com 60 e poucos anos. Ele não Aham. tinha nem 70. Ele com a minha avó, os dois faleceram cedo. E os meus tios ficaram ali, até casar, eles ficaram trabalhando na roça lá com meu avô. Uhum. Assim, nem sempre ele ia trabalhar, sabe? Porque ele tinha dia que saía beber cachaça, ou bebia em casa mesmo e Uhum. deixava lá a garrafinha dele lá. E desses escravos, qual que você tinha mais contato? Ou qual que você conversou, chegou a conversar? Eu lembro que eu cheguei a falar com essa senhorinha, só que ela tava caduca. Eu lembro que eu falava alguma coisa e ela não me respondia, assim, o que eu tinha falado. Não respondia certo. Não, ela falava outras coisas. E eu Uhum. lembro que minha mãe ter falado, ela tá caduca já, ela não tá, ela fala sozinha, minha mãe falou que era devido à idade dela, porque ela já era bem de idade. Era bem de idade mesmo, tipo 80 e poucos anos, quase E 90 já. trabalhava. Trabalhava. Ela ainda trabalhava. O que que ela Ela, fazia? Comida? ela fazia comida, lavava roupa, cozinhava a comida dos bichos, tratava dos bichos e, e ficava lá andando. Mesmo já com a cabeça meio... Mas assim, E ainda você fisicamente trabalhava. ela tava bem, sabe? Assim, ela Uhum. andava tudo, movimentava normal. Não A tinha cabeça não dificuldade. tava Mas a aguentando mais. cabeça que. Minha mãe falava assim que acho que era porque ela apanhava muito. Muito, Uhum. muito, muito mesmo. Então, talvez seja isso, né? Uhum. Que E ela o ficou. menino que chama, sabe quantos anos ele tinha? Mais ou Ele, menos? do que eu me lembro assim, ele era um mocinho, adolescente. Uhum. Sei lá, Já trabalhava. trabalhava. Trabalhava desde sempre, Aham. provavelmente. Já ele junto com outro, que eles iam pra roça também, né? Uhum. Pegar café, milho, feijão, tinha arroz, né, para poder plantar, para poder arrancar. Tinha todo esse processo, né, de para poder limpar, né, o feijão também, tem que secar, o café tinha que espalhar, depois tinha que juntar, e se fosse chover tinha que juntar, não podia deixar molhar, né? Então era nesses lugares é muito serviço, né? Quando se planta de tudo assim, tem muito serviço. Uhum. E a história do gato? Como foi a história do gato? A história do gato é que o gato era da minha mãe que tinha amado esse gato, e o gato ia para casa desse amigo do meu avô. E um dia ele falou, o seu gato, acho que o gato pegou um pintinho, acho, da galinha dele, parece, se eu não me engano. O gato fez alguma coisa lá que ele não gostou. Fez o que não devia. E aí ele falou, ô Zico, eu vou matar esse gato seu, porque ele fez algo lá. Aí ele falou, não vai matar meu gato não. Ele falou, não, se ele for lá de novo, eu vou matar ele. O meu avô, não, você não vai matar meu gato não, meu gato você não mata. Não, eu mato sim. Se você matar meu gato, você é um homem morto. Aí ele falou, então você vai ver então, se ele aparecer lá, eu mato ele. Ele falou, eu tô avisando, se você matar meu gato, você é um homem morto. Ele falou, ô Zico, eu mato seu gato e ainda faço você comer ainda. Aí meu avô, acho que até esqueceu do que ele tinha falado, né? E ninguém prende gato, né? Uhum. E acho que daí o gato apareceu lá, só que minha mãe deu falta do gato. Ela falou que o gato tinha sumido, porque ele ia lá, mas ele voltava, ele não ficava dias desaparecido. Uhum. E a minha mãe procurou esse gato lá e não achou mais. A minha mãe não sabia dessa história que ele falou que mataria o gato se o gato fosse lá. E aí, um determinado dia, ele chamou meu avô beber, porque isso era normal. Ele chamar o meu avô para ir lá beber. E meu avô foi para lá beber e os dois ficaram lá conversando e bebendo a pinguinha deles. É amigos. Amigos. Os dois eram amigos. Saía junto para beber. Bebiam um na casa do outro. O que tinha pra fazer isso era isso, né? Acho que era o rolê deles era esse, né? Não tinha outra coisa. Uhum. Aí ele pegou uns petiscos lá, sempre eles fritavam alguma carne, até frango mesmo, que eles matavam lá. Eles gostavam de pegar os franguinhos bem novinhos, que a carne é molinha, e para comer com cachaça. Isso meu avô sempre gostou de fazer isso.
E aí eles comeram. E o homem também comeu. Tipo, ele não deu só pro meu avô Tomando a comer. cachaçinha, comendo Ele tava pestiquinho. comendo. Aí depois que acabou o petisco e né, já ia encerrar, acho que cada um ia pra sua casa, ele falou, Zico, sabe carne de que você comeu? E eles, assim, pro meu avô era normal, poderia ser um outro bicho. Porque eles caçavam também, meu avô também caçava. Uhum. Sempre meu avô caçou. Podia ser outro bicho. Aí meu avô, não sei, não é frango? Daí ele falou, não. Ele falou, então o que é então? Ele falou, é o gato seu que eu matei. Eu falei pra você que eu ia matar, ia fazer você comer e você comeu. E aí ele cumpriu a promessa. Daí começou a briga, né? Os dois já se pegaram lá e eu lembro que meu avô saiu pra ir em casa, que meu avô tinha uma espingarda. E esse cara ele já pegou acho que não sei se era espingarda ou se era outro tipo de arma, mas ele pegou também pra matar meu avô. Aí eu sei que meus tios, o pessoal lá, os filhos do homem também, que entrou pra evitar essa confusão, senão teria saído sei lá quem que teria morrido, né? Um dos dois teria morrido. Uhum. O meu avô ou ele. Os dois eram ruins. Os dois eram ruins. Os dois Os dois mereciam. se mereciam. Aí nesse dia acabou a amizade aí, porque que eu me lembre, a minha mãe falava que tinha medo do meu avô encontrar ele tipo na estrada e tá armado, alguma coisa assim, de acontecer alguma coisa com meu avô, sabe, quando ele saía. Mas acho que nunca deu certo de se encontrarem, não. Uhum. Mas ali acabou. Eu lembro que ela falava que nunca mais. Tipo, meu avô foi lá e ele também nunca mais foi na casa do meu avô. Uhum. Acho que E morreu aí a que amizade. você lembra do que sua mãe falava e seu avô falava, assim, alguma história, alguma coisa, alguma lembrança que eles falavam sobre isso aí? Eu acho que a minha mãe estava acostumada a ver isso desde sempre, né? Porque minha mãe nasceu e foi criada lá, né? Então, ela sempre viu cravo na propriedade dele. Uhum. E Mas era então só acho que lá que era tinha isso? normal. Não, eu Nas lembro que outras ela do lado também contava. podia ter ou não? É que ali próximo não tinha mais ninguém assim tão próximo. Tinha Era uma longe. área bem interior, bem Porque isolada. isso, era bem isolado e tipo assim, a parte que meu avô morava, que não era dele, ele morou lá, cuidava de lá, era bem grande. E a desse homem que era amigo dele era bem maior. Então, acho que se tinha alguma outra propriedade próxima ali, ainda era bem longe. Então, a gente desconhecia, assim. Minha mãe devia saber, né, de quem era, quem morava, o que tinha, mas eu não me lembro. Uhum. Que eu me lembro lá era só dos dois. E eu lembro quando meu avô faleceu, no mesmo ano a minha avó faleceu também. Aí a gente teve que sair de lá porque quem que morou lá era meu avô, né? Então o dono de lá, no caso, não queria que a gente ficasse. Era meu avô que ele deixou morar lá, né? Uhum. Aí como eles já tinham falecido, a gente arrumou outro lugar para morar. E eu lembro até hoje, essa casa ficou fechada sem ninguém foi morar lá. E eu lembro deles derrubarem ela. De onde eu morava, eu via lá. Eles derrubaram aquela Ela casa. morava perto lá ainda. Era próximo, mas era bem distante, assim, sabe? Você via a casinha lá no fim, assim. Uhum. E eu lembro deles derrubarem ela. Já fez só uma poeirona, assim. Que era só barro, né? E daí acabou lá. Ninguém plantou mais nada. Eu não sei nem o que virou. Acho que virou tudo mato. Uhum. Ninguém morou mais, ninguém cuidou de mais nada. E também, não sei, esse homem aí, o vizinho do meu avô, o que Uma lembrança pode ser sua de alguma coisa de lá? de onde... De alguma coisa que aconteceu? Do meu avô? Não, sua. De você estando lá. Minha mãe não deixava eu ficar, me enturmar assim com eles lá, sabe? Uhum. Porque minha mãe também não demorava muito lá. Ela ia, tipo, entrava assim e já pegava o que tinha de pegar e já saía. Trocava. Você só ia com a sua mãe, só. Só Com com seu minha avô, mãe. não? Não, meu avô nunca levou nem meu irmão lá. Nem meu irmão. Nem meu pai não ia lá. Como que você acha que eles via esse lugar, né? Como que ela falava que era esse lugar? Eu lembro que ela tinha dó da senhorinha pela situação que ela tava. Que ela já tava... Ela já não enxergava direito mais, que eu lembro que o olho dela, um olho tava quase branco, sabe? Ela tava com catarata. Acho que já tava ficando bem cega já, ela não enxergava direito não.
Aham. E minha mãe falava assim, o nome dela era Nelita. Como? Nelita, Lelita. a senhorinha. A Nelita tá tão caduca que ela tá comendo sabão. Ela come sabão como se fosse comida, qualquer coisa ali que eles comem, né? Porque eles Uhum. comiam qualquer coisa. Aí acho que ela pensa que é de comer e ela vai lá e pega o sabão e come. Uhum. Ela falou, vai acabar fazendo mal pra ela ficar comendo sabão, porque era aquele sabão caseiro, não é sabão Uhum. comprado. Devia ter bastante soda, sei lá. Mas até que eu me lembro que a gente saiu de lá, eles ainda estavam lá. Uhum. Não E, sei depois. e depois vocês saíram de lá, vocês cresceram, você escutou mais alguma história, alguma conversa com a sua mãe? E nessa fuga aí, eles fugiram, tipo as mais novas fugiram, né? Mas que o homem, ele tinha a mulher dele, tinha os filhos com a mulher e tinha os filhos com as escravas. Uhum. Mas ele tinha bastante filho. Não era O homem que você pouco. fala é o dono da O fazenda. dono. O dono da fazenda tinha filho com as escravas E tinha com a mulher dele. E a mulher e dele esses aí sabia. fugiram. Minha mãe conta que a mulher dele sabia que ele tinha esses filhos com as escravas. Tanto é que ele não deixou esses filhos que ele tinha com as escravas, ele não deixou, não usava como escravo. Uhum. Eles já ficavam com ele ali na família, sabe? Uhum. Não sei se ele, acho que por ele saber que é filho dele, ele não deixava. Uhum. Mas, por isso que eu Então, falo mas que esses esse fugiram também ou menino... não? Não, esses daí estavam lá, junto com... Por isso que eu falei que eu lembro de ter criança, assim, adolescente de vários tamanhos e diferente um do outro, de cor, Uhum. entendeu? Porque a mulher dele era branca, e ele também. Então, os filhos dele eram brancos. E eu lembro que tinha alguns morenos lá, não eram negros igual os escravos que ficavam lá fora. Uhum. Eu achava diferente, assim. E depois que minha mãe contou que Eles era o eram filho mais dele. mestiços. Isso, que era filho dele com as escravas. Uhum. E aí esses ele, tipo, ele criou, né? E os escravos lá, eles falavam português? Falava. Eles eram brasileiros ou será que era africano que veio pro Brasil? Falava português Eu normal? acho, olha, esse menino, o homem que eu me lembro dele também e a mulher, que eu não lembro do nome da mais nova, eles falavam normal, tipo português. Agora a senhorinha, não sei se ela falava enrolado ou se ela falava uma outra linguagem, eu não sei, porque Pode ser algum como problema ela da também cabeça, né? tava, então não dá pra saber. Uhum. Porque eu lembro que eu não entendia as coisas que ela falava. Eu tentava conversar com ela, porque eu lembro que eu ia lá, eu ficava mais lá fora onde eles ficavam do que às vezes eu nem entrava na casa. Uhum. Eu ficava lá fora com eles e eu tentava conversar com ela. Eu tinha dó dela, morria de dó dela. Eu ia embora assim, sabe? Coração partido assim de ver a situação que vivia, porque era uma pessoa já de muita idade e naquele estado, comendo ali a comida de porco. Uhum. Então, pra mim era, sei lá, não me conformava com aquilo, sabe? As outras Foi a pessoas última que tinha vez lá que eu falavam normal lembro. português também. Normal. E ela era mais velha. Ela era mais velha. Ela já tinha, se eu não me engano, ela já tinha quase 90 anos. Quando eu me lembro que minha mãe falava que ela era muito de idade, muito. Uhum. E essa outra aí que tinha lá, ela já devia ter, sei lá, uns 60. A outra mulher que tava lá. Que, se eu não me engano, era filha dela. Uma era a mãe da outra, né? Uhum. E ela era a mãe do rapaz que tinha lá. E o menino, né? Que daí era filho. Ela teve filho com outro escravo. Então o menino era negro. Aí ele era escravo. Ele era. Esse era. Era o único que ficou. Uhum. Porque acho que os outros. Acho que devia ter mais irmão, primo. Devia ser bastante gente, acho que da mesma família, né? Porque quando é assim, escravo, eles convivem entre eles, casa entre aspas, né? Entre eles ali, tem filho Ficar entre junto, eles, né? né? E aí devia ter mais irmãos, primos ali. E foi, acho que quando eles decidiram ir embora. Porque eu acho que eles devem ter cansado, né? Porque apanhava todo dia.
Ele tinha lá uns lugares que a minha mãe falava que ele amarrava eles pra bater, né? Uhum. Agora, por que batia também, a gente não sabe, né? Ou batia porque achava que tinha que bater igual o meu avô. Meu Uhum. avô achava que tinha que bater também, todo dia. Meus tios, na minha mãe, ele só não batia na mais novinha, Uhum. que era uma diferença boa de idade. Nela ele não batia, mas os outros ele batia. Batia, espancava, né? Seu avô era normal bater? Sim, é normal. Pra ele era normal bater. É por isso que eu acho que essa questão dos escravos pra ele era normal. Eu acho que se ele pudesse também ter escravo, ele teria. Teria também? É, que a fazenda, lá o lugar não era dele, né? Uhum. Lá não É era tipo dele. uma força de trabalho, uma mão de obra. E ele tinha os filhos, né? Pra fazer. Uhum. Até que meus tios decidiram ir embora. Teve um tio meu que um dia meu avô bateu nele. Bateu muito. Aí um dia ele falou assim, a última vez que você vai me bater. Falou pro meu avô. Aí meu avô falou assim, você tá me desafiando? Daí ele falou assim, não, eu tô falando, é a última vez que você vai me bater. Daí meu avô um dia foi tentar bater nele. Aí ele foi e catou a própria espingarda do meu avô. E falou, não, se você for homem, você vai me bater agora. Ele enfrentou meu avô. Nunca mais meu avô bateu nele. Ele já era adulto, né? Uhum. Aí ele pegou depois e ele foi embora de casa. Ele não ficou. Meus tios não ficaram em casa. Eles foram embora pela vida que vivia, né? A minha tia também. A única que não fugiu foi minha mãe. A minha tia a mais nova que minha mãe também fugiu. Uhum. E a mais nova faleceu. Então era a ruindade mesmo, né? Era ruindade. Era ruindade. Meu avô era sangue frio, sabe? Sei lá. Como que era o nome do seu avô? Meu avô era. O apelido dele era Zico Ramos. Zico? Era José, né? Mas o apelido dele era Zico Ramos. Zico Ramos. Isso. E a minha avó era Maria Lina. Minha avó era o oposto do meu avô. Uhum. Minha avó não abria a boca para nada. Para nada, nada, nada. E também se abrisse, né? Sabia que ia apanhar, né? Uhum. Porque meu avô fazia todo mundo ficar quieto dentro de casa. O seu avô, sua avó, a parte da sua família não é escravo, né? Não. Ou tem histórias antigas, assim, alguma coisa? Não, que eu me lembro não. A família da minha avó era índia. Índia? É, a mãe da minha avó, ela foi encontrada no mato. Alguém pegou ela, que laçou ela, porque não conseguia. Uhum. Ela era tipo bicho do mato mesmo. Era Índia, Índia. Isso, daí Morava numa tribo. ela tava perdida. Aí alguém que eu não posso te dizer quem é, que eu não sei, que minha mãe conta que, sei lá, alguma família que viu ela, achou ela, tipo, amarrou ela e trouxe pra dentro de casa. Uhum. Criou, mas eu acho que mais pra usar pra serviço também, sabe? Eu desconfio que seja isso. E aí ela acostumou, ela viveu ali, né, com essa família e ela não comia nada cozido, era tudo cru. Uhum. Tanto é que a minha avó também, a minha avó tinha um pouco disso, da mãe dela. Que a minha avó não gostava de coisa, assim, legumes, verduras, essas coisas assim, ela comia muita coisa crua também. E minha mãe falava que era por causa da mãe dela. Que a mãe dela era índia e não comia coisa cozida, assim. Era pouca coisa cozida. Então essa seria a sua tataravó? Seria a minha bisavó. Bisavó. Minha bisavó, né? Porque, no caso, ela era a mãe da minha avó. Uhum. Essa daí. E minha avó era morena, assim, clara. Então E isso o deve ter cabelo acontecido lá em 1900, mais ou menos. É bem provável. Bem provável. Ainda o povo tinha aquele pensamento, né? Você fala de escravidão? É. Sim. Então tá bom. Essa é a Eliane, contou uma história aí interessante pra nós. Uma história triste, pesada, Não é leve. que não deveria existir esse tipo de história, né? Mas é um pedaço de história perdida aí que tá na lembrança. Então agradeço, obrigado pelo relato. De nada.